Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, localize comigo Marcos capítulo 4 e o verso de número 35 a seguir. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Zilmar, Melquiades Miguel, pastor Adriano, pastor Carlinhos, por todo o corpo de obreiro, pastor Sérgio Travasso, a toda a igreja que está aqui reunida nesta oportunidade. Eu quero ser objetivo, ser claro naquilo que quero transmitir. Há momentos que você não busca isso, mas Deus busca. E eu estava ali sentado enquanto vinha para cá e o texto começou a conversar comigo, o texto bíblico, né? Isso não me caracteriza como esquizofrênica, porque Deus fala, né? Deus fala através do texto. E eu quero pregar nessa noite, e a partir desse texto, Deus tem uma palavra para a nossa vida. Quem achou o texto diz amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E lhe despertaram, dizendo: Mestre, não se te dar que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Os que podem se assentar, se assentem. Eu quero ministrar, dentro do tempo que me foi dado, sobre a seguinte proposta: perguntas e respostas em plena tempestade. A Bíblia usa a expressão barco como uma metáfora para descrever a fragilidade da condição humana diante dos mares revoltos da vida. Tempestades na Bíblia nem sempre descrevem as agitações das grandes quantidades oceânicas. A palavra tempestade, ela descreve uma espécie de tumulto íntimo, de perturbação psíquica, quando o indivíduo está cercado de situações para as quais não há nada a não ser a morte certa. Todavia, a tempestade em questão aqui é uma tempestade que está para além de toda a experiência humana. E eu quero começar fazendo algumas afirmações sobre esse texto, lembrando que Marcos, ele é o mais didático, objetivo dos evangelistas. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 são conhecidos como capítulos pedagógicos. Jesus está ensinando o que é o reino de Deus de forma pedagógica. Mas no capítulo 4 há uma transição radical e brusca. Jesus diz: chega de pensar o reino apenas enquanto realidade para a mente. Eu vou ensinar a eles agora o que é o reino de Deus na prática. Jesus então leva eles para um lugar que a maioria deles conhecia. Boa parte do colégio apostólico é de pescadores. Eles aprenderam a nadar nesse lago, cresceram nesse lago. Muitos tiravam sustento da sua vida deste lago, mas havia algo totalmente inusitado, novo, nunca antes experimentado, aguardando esses homens, porque há momentos que Deus resolve visitar a calmaria da nossa vida. E eu quero declarar nessa noite que nem toda tempestade ela tem origem diabólica. Algumas vezes a tempestade é o próprio Deus nos movimentando e nos lembrando: aqui não é o seu lugar de descanso. E Marcos nos ensina isso. Jesus leva eles para o meio de uma tempestade. Existe um vento chamado
Ciro Fenício, o vento pagão, que desce no meio desse lago. Esse lago fica numa depressão geográfica. Todos os judeus que estão ali conhecem, eles lidam com isso ao longo da vida, e eles sabem tirar de letra, já sabem como contorná-lo. Mas naquele dia está acontecendo algo totalmente singular. Por quê? Eu vou explicar a partir do texto bíblico. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que é o próprio Deus, em alguns momentos, quem pega a minha vida e me diz: eu vou caminhar no meio da tempestade para me revelar a você. Deus nos arranca daquela situação de calmaria e de quietude, em que tudo é confortável, em que tudo está sob o nosso controle. Mas o Evangelho não é sobre eu estar no controle. O Evangelho é eu poder dizer a plenos pulmões: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo para a glória do Filho de Deus. Então toda a emancipação, todo o anseio de conduzir e de guiar a própria vida é descartado e rasgado pelo Evangelho. O Evangelho, ele exige uma radicalidade cruel: ou o Senhor está conosco ou não está, ou eu estou com Ele ou não estou. E esse texto nos ensina que Deus nos pega e nos leva para o meio da tempestade. Aonde está o embasamento bíblico para isso? A Bíblia diz que chega para um homem chamado Abrão, não é Abraão, Abrão, que significa pai de muitos, e diz: Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Hebreus capítulo 11, versículo 28 diz: e Abrão, ouvindo, saiu, crendo que Deus era poderoso para guiá-lo, porém sem saber para onde ia. Eu amo essa palavra, a palavra sair. A linguagem aqui é comercial, e eu quero que você preste atenção, porque culto tem que ter dimensão didática e pedagógica. O meu coração celebra quando eu aprendo, o meu espírito é visitado quando eu levo alguma coisa. Tem palavra de Deus para a tua vida nesta noite. A palavra sair é lerá. É uma linguagem comercial. É Deus dialogando com Abrão. Deus está dizendo para Abrão: Abrão, fique e você vai ser pai de muitos. Saia e você será pai de multidões. Fique e você vai herdar o lugar do seu pai como sacerdote em Ur dos Caldeus. Saia e eu te farei o pai da fé. Fique e você herdará apenas aquilo que o seu pai conseguiu acumular. Saia e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu farei a tua descendência numerosa como a areia que está na praia e como as estrelas que enchem os céus. E Hebreus capítulo 11 versículo 28 diz: e Abrão, crendo, saiu sem saber para onde ia, crendo que Deus era poderoso. Deus não prega peça com a minha vida. Quando Deus me manda sair de alguma condição, de alguma situação, e me manda para alguma realidade, Deus não me mandará para nenhum lugar aonde a sua graça não consiga me manter vivo. Então Deus manda a gente sair. Deus nos desafia. Aliás, Deus sempre nos obrigará a crescer. Crescer é uma condição, é uma dinâmica do reino de Deus. Quem está dentro do reino de Deus tem que crescer. E a vida vai nos obrigando a crescer. Tudo aquilo que há de raquítico, de pequeno, em termos emocionais, afetivos, existenciais, a própria ideia de crer, Deus vai me treinando, pastores, irmãos, vai me treinando a ouvir a sua voz. Eu me lembro que um dia eu me levantei da oração, e eu tenho por hábito deixar o celular desligado nos dados móveis, só ligo depois que faço o devocional. É uma coisa que já faço há anos. Quando eu me levantei, eu tive uma visão. Eu vi um irmão da congregação, de uma congregação nossa do campo, conversando com a esposa, comendo arroz, farinha e rodelas de cebola. E de repente ele falava para ela: é a única coisa que eu tenho aqui, acabou-se tudo, só se Deus mandar uma providência. Quando eu me levantei, o Espírito Santo disse: vá no mercado e faça uma compra grande
grande e leve para ele. Eu falei, está pedindo para a pessoa errada. Eu não tenho dinheiro. E aquela voz disse de novo, vá e compre e leve. Segunda vez, terceira vez eu disse, Deus, eu não tenho dinheiro nesse momento. Mas a voz disse, vá e compre. Eu falei, se o Senhor está mandando, então eu vou. Quando eu liguei os dados móveis, um aluno, que foi aluno meu há muitos anos, estava me procurando. Pastor, tem mais ou menos meia hora que eu estou rodando, tentando achar sua casa. Eu vendi um imóvel e eu quero lhe abençoar. E Deus me disse que você precisa desse dinheiro para cumprir um propósito. Quando eu fui saindo com as compras para chegar na casa do irmão, o Espírito Santo falou assim, passe na sapataria do Tavinho. Irmãos, Deus conhece a gente pelo nome. Passe na sapataria do Tavinho e compre um sapatinho para minha serva, a esposa dele, 36. Ela tem o pé pequeno e ela gosta de amarelo. Quando eu cheguei lá e contei, eles choraram, a gente se alegrou. Sabe por quê? Porque Deus vai nos treinando nas pequenas coisas. Deus vai nos dizendo, aprenda a andar por fé. Aprenda a andar por fé. Eu sinto a presença e a graça do Espírito. Levante a mão. É baracau, abatsemendofou, é cau, edzmado, etzamandoriaçai. Evangelho não é sobre eu comandar a vida. Evangelho não é sobre o que eu domino. Evangelho é por fé. É por fé. É por fé, é por fé. Toda vez que Deus me obriga ou me fala para sair de um lugar, você não voltará mais do mesmo tamanho. Crescer é regra do reino. Cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça na misericórdia, cresça na fé. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que o fato de Jesus estar no meu barco não impede que tempestades me alcancem. Elas vão me alcançar sempre, mas vão alcançar de formas, às vezes Deus fala com a gente e a gente acha, irmãos, a gente acha que Deus tem controle apenas sobre as pequenas coisas. Não, Deus tem controle sobre as coisas macros. Deus comanda as coisas grandes e comanda as pequenas. Há mais ou menos uns 60 dias, Deus me falou o coração em oração para me fazer alguma coisa. E Ele levantou alguém e disse, eu vou te dar um sinal hoje. Eu vou te dar um sinal que eu mostrarei na tua porta que eu comando as coisas pequenas e grandes. E eu fiquei tentando entender. De repente deu uma chuvarada. E ali onde eu moro aqui no centro é alto. Alagou tudo, mas a minha grama também encheu. Não acontece isso. E a água chegou no batente, mas não entrou um trisco. Quando eu estava olhando para aquilo, o Espírito Santo disse que eu estou falando. Eu comando isso aqui, eu comando isso aqui, eu comando isso aqui, eu comando tudo. Ei, não tenha medo de confiar em Deus. Quem está no comando de tudo ainda é Deus. Eu sinto que Deus tem uma palavra de cura para vidas neste lugar. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Células cancerígenas sejam repreendidas. Depressão e melancolia, desespero, anseio suicida, ideação suicida seja repreendido. Porque nesta casa governa o Senhor. Neste lugar a alegria do Senhor é realidade. Neste lugar tem medicina do céu. Neste lugar tem palavra de Deus. E a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, das juntas e medulas, e apta para discernir os segredos do coração. E aquilo que nos atormenta, o Senhor perdoa, o Senhor perdoa, o Senhor perdoa. Levante a mão. Para algumas pessoas Deus está se revelando na tempestade, mas para outras Deus está dizendo: hoje eu estou dando uma ordem a essa tempestade. O fato de Cristo estar no meu barco
não impede que as tempestades da vida me alcancem. Só que aqui é que começa aquilo que eu quero pregar. Existe uma palavra na língua grega para tempestade. É a palavra seismos, de onde vem sismólogo e sismologia, aquele que estuda as alterações das águas por conta do processo de rotação e translação da terra. Mas Marcos não usa essa palavra. Ele usa uma palavra chamada laipso. Ela só aparece uma vez e é nesse texto. Literalmente, o que Marcos está dizendo? Marcos está dizendo: o Senhor estava manipulando as águas daquele lago tão comum e tão conhecido, porque Deus nos surpreende naquilo que é comum, naquilo que parece não vir nada e nem novidade. Deus não precisa de cenário espetacular para te honrar. Deus não precisa de cenário milagroso para te abençoar. Deus te honra em lugares comuns. Não é o lugar, é Deus está no lugar. E eu tenho uma desconfiança de que o Senhor está neste lugar. A Bíblia diz: aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Se você sente esta liberdade, bendiga, adore, exalte ao nome daquele que vive, que reina para todos sempre. Literalmente, escute o que o Senhor está dizendo. O que Marcos está dizendo é que o Senhor permitiu que aquelas águas fossem manipuladas por forças diabólicas, por forças poderosas, porque o que dividia o lugar que eles estavam de Gadara é um cinturão de 10 ricas e opulentas cidades. Ali existe sacrifícios a porcos. Do outro lado, a 6 quilômetros, existe um portal gigantesco que os gregos chamam de portais do inferno. Dentro da mitologia grega, acredita-se que Poseidon, o deus infernal, sai dali, Hades sai dali, mas não sai não. A gente sabe que não sai. A gente sabe que não sai nada. Só sai se o Senhor determinar. Deus tem controle sobre a natureza. Deus tem controle sobre as potestades. Deus tem controle sobre tudo. E é em cima desse lago, pastor Zilmar, que Jesus faz a mais poderosa declaração para a igreja. Ela não está em terra, ela está suspensa sobre a água. Ele diz: não temam o pequeno rebanho, porque aprove ao Senhor vos dar o reino, e as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Ei, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Bendito nome, glorioso nome. Nesse nome o mal é desfeito. Neste nome a enfermidade é repreendida. Neste nome a vida volta. Neste nome a ressurreição. O cristianismo não tem nenhum lugar para você visitar, porque o túmulo está vazio, mas o trono não. O túmulo está vazio, mas o trono não. O rei reina. O rei reina. Então esse vento, esse fenômeno levanta ondas de 4, 5 metros. Mas os estudiosos desse texto, e quando eu falo isso eu não estou brincando, eu tenho amigos que são rabinos, eu converso com eles às vezes. Ele diz que nesse lago há registros históricos. E eu conversei um dia com um marinheiro que trabalhou em Israel, marinheiro israelense. Ele me disse: de fato existe esse fenômeno. E a partir desse texto a gente estuda, diz que levantou de 7 até 10 metros de altura, o suficientes para destruir uma pequena embarcação e engoli-la. Pastor, mas por que aquela tempestade não engoliu aquela pequena embarcação? Porque eu e você cantamos desde criança na escola bíblica dominical: Jesus e os discípulos no barquinho, embarcação cujo capitão é Jesus de Nazaré. Não afunda, não afunda, não afunda. Quando as maiores mentes da Europa se reuniram para confeccionar o maior transatlântico da história, o Titanic, na sua viagem inaugural, saindo de Londres para Nova York, ou de Nova York para Londres, o seu capitão, no seu afã, no seu ateísmo, na sua soberba, disse: nem Deus afunda o Titanic. Na primeira viagem afundou, mas 5.000 anos antes, quando não havia chuva e não havia arquitetura, Deus chamou alguém que
que não entendia nada de engenharia náutica, nunca tinha feito nenhum barco, e disse: confeccione uma arca. E esta arca sobreviveu ao dilúvio. Pastor, qual é a aplicação? Levante a mão para receber, porque é palavra de Deus mesmo. A Bíblia está dizendo que aquilo que Deus constrói junto comigo é a prova de tempestade. Aquilo que Deus constrói junto comigo, a tempestade não destrói. Não destrói. Não destrói. Eu estou caminhando para o encerramento. O texto bíblico então diz: e levantou-se grande temporal de vento, de forma que as ondas enchiam o barco. Olha aqui para mim. Talvez ninguém até hoje parecido com um pintor holandês chamado Rembrandt. Ele pintou esse quadro de forma precisa. Ele representou Jesus num barco dormindo numa ponta, e no outro os discípulos tentando salvar aquela situação. O contato com água, se tem alguém aqui que trabalha na área da saúde, pode confirmar isso. Eu trabalhei como cuidador. Quando eu trabalhava com água há muito tempo, de noite dá ronco, é natural. O contato com água há muito tempo dá ronco à noite. É uma reação do organismo. E é interessante que esse texto está dizendo mais ou menos o seguinte: de um lado você vê discípulos desesperados, porque a palavra que está ali, e tomados de grande medo. A palavra aí, não existe nenhuma palavra da língua portuguesa que descreva isso, a não ser uma palavra da psiquiatria chamada síndrome do pânico. É aquela sensação de que não importa de que direção da porta eu saio, eu vou morrer. Não importa por qual caminho eu saio, eu vou ser destruído. Eles tinham a certeza de que iam morrer, mas do outro lado está alguém. Mas isso tem fundamento bíblico? Tem. Aquele que está no centro da vontade de Deus pode se dar ao luxo de dormir no meio das tempestades da vida. Levante a sua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus. Os problemas que você tem, as dívidas que você tem, as crises familiares que você tem, não vão roubar o seu sono. Quem embala o teu sono não é remédio, é a presença do Espírito. Receba remédio de Deus nesta noite. Em paz me deitarei e tranquilamente dormirei, porque o Senhor vela pelo meu sono. A minha mãe não é filósofa, mas ela tem um princípio muito engraçado. Ela é paraibana. Mamãe, o que a senhora vai fazer com isso? Meu filho, o que não pode ser resolvido já está. Eu vou dormir. E ela faz isso. E ela sempre tentou inculcar isso em mim. Aquilo que você não consegue resolver, é porque não é para você resolver, é para Deus resolver. E tem situações de vidas que estão aqui que não tem como você resolver, e não é para você resolver. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe lembrar uma coisa: você está no meio da tempestade, isso é fato, mas você esqueceu de um detalhe: o Senhor está no seu barco. O Senhor está no seu barco. O texto bíblico então diz que Jesus, olha aqui para mim, isso é o texto bíblico, eu não estou inventando. Os irmãos me conhecem, sabem que eu trabalho com hermenêutica, com interpretação. A gente imagina esse texto, alguém calmamente assim: ei, G, ô G, acorda, G. O texto está dizendo que eles estão saculejando. Ei, acorda, faz alguma coisa, a gente vai morrer. Porque em águas tranquilas todo mundo é bom capitão. Mas são nas águas da adversidade que Deus diz: isso é você, mas eu não vou permitir que você continue assim. Eu vou lhe modelar, eu vou lhe mudar. Nós não seremos guiados por desespero, nós não seremos guiados por angústia, nós não seremos guiados por medo. A gente não vai tomar decisão baseado em pressão nem em opressão. O conselho do Senhor, a presença do Senhor, a sabedoria do Senhor, ela está em nós. O Espírito do Senhor está na tua vida. E eu tenho uma palavra de Deus: não saia desse barco. Parece que vai afundar, mas não vai, não vai. Jesus está ficando de pé nele, não vai afundar.
Não vai. O texto então bíblico nos ensina isso, que Jesus levanta-se e põe de pé. E eu não estou inventando isso. Eu sei que algumas coisas que eu falo, o pessoal fica assim: será que isso é verdade? Pois é. O texto diz: e Jesus pondo-se de pé. Quando a gente olha para esse texto, a gente imagina que é isso aqui: está deitado e ficar em pé. Mas a palavra grega não é isso. A palavra grega é resolver o problema que eu mesmo criei. Tem problema que é Deus que cria. Sabe por quê? Para que você diga como Pedro: Senhor, salva-me. Pedro não é salvador. Pedro precisa de um salvador. Em nenhum outro nome há salvação. Bendiga o nome do Senhor da igreja. Esta igreja, como um barco, não afunda, porque ela tem capitão. E o capitão ressuscitou. 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 E está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. O último princípio desse texto é que quando Jesus põe-se de pé, ele diz: vento, aquieta-te, mar se acalma. E o texto diz: e fez-se bonança. Ficou só aquela marola. Mas aí o problema não era a tempestade. É aqui que há uma mudança radical de vida nos discípulos. Eles se encostam no canto do barco e dizem: quem é esse? Quem é esse? Ei, o texto bíblico original não é uma coisa calma e quieta. Poderoso, né? Não, eles estão tomados de pavor. Olha aqui para mim. As tempestades para as quais Deus me arrasta pela mão resgatam em mim, dentro de mim, o respeito pela soberania de Deus. Tem gente acostumada com Jesus, achando que Jesus é xará. Jesus é Senhor dos céus e da terra. Ele é Criador, é co-criador, é Salvador, é Senhor. Foi Ele quem disse para você: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou vos preparar lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Queira o inferno ou não, queira o diabo ou não, queira a agenda global ou não, Jesus está voltando. Nós seremos arrebatados. Nós não passaremos pela grande tribulação. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da angústia que há de vir sobre o mundo, para tentar os que nele habitam. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pastor, como é que o senhor sabe que essa experiência pedagógica teve um impacto profundo na vida dos discípulos? Uma semana depois, Jesus está pregando um sermão muito duro. Ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O pessoal começou a sair. Aí Jesus se voltou para os discípulos e disse: vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E por último, o que esse texto ensina, se você quiser ficar de pé para ouvir, fica de pé comigo. Pastor, qual é o princípio final desse texto? É que quando ele diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha aqui para mim. Por incrível que pareça, irmãos, esse texto, ele está revelando na sua construção da língua, um abismo entre pessoas que estão muito pertas. Quem é este? Literalmente o texto está dizendo: vocês estão há tanto tempo comigo, mas não me conhecem. Não me conhecem. O dia mau não é para matar. O dia mau é para que Deus revele a sua glória e a sua graça em nós. O dia mau não é para matar,
é para que o braço potente e poderoso do Senhor se manifeste em meu favor. O dia da adversidade, existe 2 tipos de tempestade na Bíblia. Existe a tempestade que é de origem diabólica, ela vem para destruir você, mas ela está presa a uma condição. Deus estabelece limites ao mal. Agora, quando Deus me arrasta para uma tempestade, ninguém me tira, só Ele mesmo. Por quê? Porque essa tempestade, ela tem um princípio: Deus não nos tentará acima das nossas forças. Com a tentação, Ele mesmo envia o escape. Eu quero orar por pessoas nesta noite. Vem à frente. Pastor, o que é uma tempestade? Uma tempestade é o resultado do encontro de massas de ar quente e massas de ar frio. Existe tempestade no coração? Existe. Elias tem uma tempestade. Expectativas frustradas, expectativas irrealistas e também autocomiseração. Só eu fiquei. O Senhor cura ele das 2 coisas. O Senhor acalma, pacifica o coração de Elias com a sua presença gloriosa. Venha à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por famílias nesta noite, em nome de Jesus. Venha você que ainda não é crente, venha para o barco da salvação. Amém. Enquanto os irmãos vão cantando, os herdeiros do reino vão estar cantando, você vem para frente, porque eu acredito que Jesus tem uma palavra específica para a tua vida. Aleluia. Você pode bendizer ao nome do Senhor? Você pode adorar o nome do Senhor? Quem fez isso foi o Senhor, e é Ele mesmo que vai desfazer. Aleluia! Que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Tem alguém nesta noite que gostaria de aceitar Cristo Jesus como o Senhor, que veio aqui pela primeira vez, e entende que isso aqui é um grande barco, e aqui dentro existe salvação em Cristo, e que este barco não está à deriva, mas ele está muito bem comandado pelo Senhor, e ele levará ao porto da graça, e por sua vez lhe remeterá ao reino de Deus? Tem alguém nessa noite que entende a necessidade de uma confissão pública de Cristo como Senhor? Tem alguém? Ou todos que estão aqui já são crentes? Todos que estão aqui já são crentes em Jesus, amém? Amém, nós vamos orar. Nós vamos orar. Pastor Anderson, vem aqui orar. Amém. Nós vamos estar orando pelas famílias lá de Blumenau, por aquelas crianças. Eu tenho uma amiga que estuda comigo na faculdade, que a professora que estava na sala atendendo as crianças é a irmã dela. Então eu estava acompanhando bem de perto também. Foi uma coisa assim horrenda e horrível. Mas eu entendo que Deus está também nos despertando. Nós precisamos investir de forma poderosa nos nossos filhos, no cuidado deles. Quero convidar aqui o pastor Anderson para estar orando. Estenda tuas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra ministrada ao nosso coração, a qual o Senhor está no barco, Senhor, no meio desta tempestade, deste vento. O Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos apresentar, meu Deus, a vida de cada pai, de cada mãe, meu Deus, da cidade de Blumenau. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar alcançando, meu Deus, consolando, fortalecendo, ajudando, meu Pai. Apresentamos o nosso Brasil, apresentamos o estado de Santa Catarina. Meu Deus, vem dar livramento, vem guardar, Senhor. Tu és o Deus que guarda, Tu és o Deus que livra, Tu és o Deus, meu Pai, que acampa com os Teus anjos em volta daqueles que o temem ao Teu nome, e
traz o livramento. Meu Deus, hoje é uma noite que o Senhor está trazendo livramento para o teu povo, assim como o Senhor livrou os teus discípulos daquela tempestade. Meu Deus, traz o livramento para cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite. Meu Deus, os teus filhos não vão perecer, os teus servos não vão morrer no meio deste vento, no meio dessas águas. Arabacaia surramancho, Rebeca lamantorobacaia séria. Meu Deus, nós profetizamos bonança no meio dessa tempestade. Nós profetizamos, meu Deus, uma grande resposta do Senhor chegando ainda essa semana. Eu quero declarar, meu Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, uma resposta, um milagre nessa semana. Meu Pai, traz a resposta, traz o livramento, traz a solução, e que o teu nome, meu Deus, seja exaltado e glorificado em nome de Jesus.